Olá, então agora nós vamos falar nesse vídeo sobre o educador. O que é ser educador? Qual o papel do educador? Vamos lá. Então primeiro vamos conceituar o que é um educador de verdade, para a gente entender o que é um educador, que é diferente de um professor. O professor é aquele só que transmite a informação. Mas você, que se define como professor, você é realmente professor ou você é educador? Pais são educadores também. Tem professores que são educadores, tem professores que são só professores. Tem educadores que são também professores. Tem pais que são professores. Tem pais que são educadores. Mas o grande papel nosso não é ser professor. Nosso verdadeiro papel é ser educador, porque de fato nós somos aprendizes e educadores uns dos outros. Toda hora a gente está aprendendo alguma coisa e a gente está transmitindo para outras pessoas aquelas coisas que a gente aprende também. Então nossa função é ser um bom aprendiz, porque eu sendo um bom aprendiz eu também posso ser um bom educador. Mas se eu não aprendi bem, como é que eu vou ensinar bem? Como é que um pai vai ensinar algo para o filho que não aprendeu? Que não aprendeu bem? E aí envolve ser um bom profissional também, porque o bom profissional é aquele que é especialista naquilo. Ele é um expert naquilo que faz. Então o educador tem que ser um expert naquilo. O educador tem que ser um expert em desenvolver o ser humano. Que vai até de encontro à própria psicologia, né? Mas vamos lá. Conceito de educador. Educador é o sujeito responsável por coordenar na relação com o outro os processos de ensino e aprendizagem. Opa, aqui já vem uma coisa importante. Então o papel do educador não é transmitir conhecimento, é ensinar processos de ensino e aprendizado. Então o educador ele tem que ensinar a pessoa como aprender sozinha, como aprender em grupo, como aprender com as experiências da vida, como aprender com as situações, como aprender com os problemas e como ensinar. Olha, eu aprendi tal situação que para a melhor forma de resolver é assim, assim, assim esse problema. Então eu estou ensinando para outra pessoa o que eu aprendi naquela situação, que eu resolvi aquele problema, para você também, de repente, usar o mesmo método que eu utilizei para poder aprender, para poder desenvolver esse novo processo. Então tem a ver com isso, mas tem mais. Isso significa que o educador é um profissional que investe no processo de desenvolvimento do educando. Processo de desenvolvimento do educando. Então não é no conteúdo para o educando, é o processo de desenvolvimento como ser humano. Então envolve ele trabalhar com as emoções, trabalhar com seus sentimentos, trabalhar com suas frustrações, trabalhar com os desafios da vida, trabalhar com planejamento, trabalhar com administração do tempo, trabalhar com várias questões. Não vai só o conteúdo, vai muito além disso. Trabalhar com sua capacidade de ser humano, de fato. E ainda tem mais coisa, tá? Então, profissional significa que o educador é um profissional que investe no processo de desenvolvimento do educando, sempre ciente do que ele efetivamente necessita aprender. Então, o foco é o que meu educando precisa aprender. Meu educando tem 10 anos de idade. Qual o contexto que ele vive? O que ele precisa aprender para lidar com esse contexto dele? Ele precisa saber fazer pratos de comida básico, ele precisa se virar ali dentro de casa, ajudar na faxina, ajudar na organização. Então vou ensinar isso, vou profissional. É o que as escolas lá fora estão ensinando. Ele tem 16 anos. Qual o contexto que ele vive? Ele está no momento de descobrir qual é a carreira dele, para onde é que ele vai, se faz vestibular, se não faz vestibular, se vai trabalhar numa carreira profissional, se vai trabalhar em outra. Olha só que interessante, tem várias coisas sobre isso. Então o que eu posso fazer para auxiliar esse meu aprendiz, que ele tem essa necessidade? Então eu vou preparar ele, ajudar ele a desenvolver o potencial dele para lidar com esse contexto e com a vida futura ainda por cima, que ainda tem mais coisa. Continua. Na perspectiva da educação integral, isso significa muito mais do que possibilitar a aprendizagem de conteúdos, tá vendo? Muito além de conteúdos, mas garantir o desenvolvimento pleno dos indivíduos. Pleno, ou seja, o indivíduo na sua máxima, na sua integralidade, sua capacidade, seu potencial máximo. Em todas as suas dimensões. Quais são essas dimensões? Intelectual, inteligência, física, capacidade biológica, capacidade física de abaixar, pegar um peso, de resolver um problema ali que você tem que correr, resolver aquilo ali e tal. Né? Também afetiva, então de ter uma harmonia com a família, com os colegas de escola, com os colegas de trabalho, com os amigos dos pais, com os amigos dos amigos, com a sociedade, com as pessoas que você conhece agora. Então é muito mais amplo, né? E também social e simbólica. Social,
de sociabilizar, de conviver bem com a sociedade, de contribuir com a sociedade, e simbólica, dos simbolismos, os arquétipos, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas os símbolos que a nossa sociedade tem, que são diversas simbologias, parábolas que a gente passa através ao longo dos tempos, né? Então a educação tem a ver com tudo isso. Mas ainda tem mais. Nesse entendimento, o papel do educador não é o de transmitir conhecimentos. Então, não é. Então, se você transmite conhecimentos, é só professor. O educador não se limita a isso, a transmitir conhecimento, mas de criar. Criar. Não é só copiar e colar. Ó, eu aprendi isso aqui, eu vou passar isso aqui para vocês, conhecimento. Não. Criar. Criar o que especificamente? Criar situações. Opa, me perdi aqui. Criar e oferecer condições que potencializem a aprendizagem e o desenvolvimento deste. Então, que desenvolva a aprendizagem de qualquer coisa e o desenvolvimento deste cidadão, deste ser humano, na sua máxima. Intelectual, físico, mental, psicológico, social, afetivo, tudo isso. Tá? Para que os educandos se assumam como indivíduos, tá vendo? Para que ele se torne um indivíduo de fato. Que Carl Gustav Jung já falou sobre isso, a individuação. A individuação é o seguinte, não é egoísmo, não é individualismo, é individuação. Cada ser humano é único no planeta. Cada um tem potenciais, cada um tem algumas características específicas. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, eu tenho um ritmo diferente das outras pessoas. Então o educador ele tem que proporcionar a capacidade de cada um aprender no seu ritmo, aprender qualquer coisa e lidar com as situações da vida melhor. Esse é um dos processos da educação também. Em toda a sua unicidade, se tornando um cidadão. No universo da escola, olha só, que agora vamos entrar no universo da escola. O que se trata a escola? No universo da escola, todos, faxineiro, professor, porteiro, etc., né? Secretário, secretária, todos podem exercer o papel de educadores. Isso é na vida, todos podem exercer o papel de educadores. Outro dia eu fui aprender a fazer edição de vídeo, tinha uma criança de 10 anos de idade ensinando a fazer uma edição de vídeo. Ele se tornou um educador para mim naquele momento. Então é uns com os outros, educadores e aprendizes, tá? Podem exercer o papel de educadores desde que se disponham a dialogar com os educandos, ouvindo suas questões e anseios, e abandonando a postura autoritária, muitas vezes presente nas relações escolares, que é o que mais tem, né? O professor fica ali professando aquele monte de informação, e o aluno tem que ser ali obediente àquela autoridade. Mas o verdadeiro papel da educação o educador ele tem que ouvir a pessoa, ver quais são seus anseios, seus questionamentos, suas dificuldades e proporcionar processos, aprendizado de processo que ele possa lidar com esses questionamentos, essas problemáticas e resolver. Esse é o que o verdadeiro educador deve fazer e a escola deve ser. Então o planeta é uma escola que deve proporciona para a gente aprendizado o tempo todo. Mas se você sabe como aprender qualquer coisa melhor, que é o que eu ensino no treinamento de aprendizagem avançada, você realmente aprende qualquer coisa sozinho, melhor e sem depender de ninguém, para você ficar à mercê de alguém ter que te ensinar em algum momento. Você se vira e você resolve qualquer problema. Como afirma Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia, educar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e sua construção. Então a educação ela tem a ver com o educador criar as possibilidades para que o aprendiz desenvolva por si só, ele mesmo produza seu futuro, ele produza os recursos, ele produza tudo aquilo que ele necessita. Então dá para ele autonomia, não dependência, mas autonomia. Com conhecimento descentralizado e fluido, a partir de diversas linguagens e meios de comunicação, o papel do professor deixa de ser transmissor de conhecimento para se posicionar como mediador dessas diversas linguagens e oportunidades educativas. Então, o verdadeiro papel do educador hoje ele é um mediador. Então, o que você está precisando? Você está precisando desenvolver isso aqui, esse projeto, desenvolver isso aqui, essa nova habilidade?
Ok, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou te propiciar aqui alguns recursos. Olha só, tem esse recurso aqui que você pode usar na situação desse jeito, assim, assim, assim. Experimenta. Ótimo, isso, é desse jeito mesmo. Não, você já experimentou testar dessa maneira? Então, mediador que ele deve ser. E para finalizar sobre o educador, eu vou trazer aqui uma mensagem que vai servir tanto para educador quanto para educação, que é uma poesia de Khalil Gibran, um grande poeta, se eu não me engano, turco, né? E ele traz essa informação, esse poema interessante de como os pais devem agir, os educadores também com seus filhos, mas principalmente os pais com seus filhos. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm de vós, mas não vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertence. Podeis outorgar-lhe vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque você pensa de um jeito, eles pensam de outro. Cada ser humano é único, então eu tenho que respeitar como ele pensa e preparar ele para a vida futura. Da mesma forma que ele tem que respeitar como eu penso também. Uma geração contribuindo com a outra. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã. Então elas são preparadas para o amanhã. Pois que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho esse amanhã. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque você veio de outra geração e você está aqui nessa geração, mas não tem que ser como você. Eles têm que ser eles mesmos. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. A vida não caminha para trás, tem que ser para frente. Vós sois os arcos, quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe, para o futuro, para o que há de melhor. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria. Então, aquela alegria de tirar o arco e soltar aquela flecha que é seu filho. Por assim como ele ainda a flecha que voa. Então, por assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, você, da mesma forma que você ama a flecha que voa, ama também o arco que fica ali arqueado, permanente, fixo. Então, o verdadeiro papel do educador e o papel dos pais é como um arqueiro que joga a flecha para ir bem longe, voar cada vez mais alto e ver aquela flecha voando maravilhosamente no céu. Então é isso. Isso é educação, isso é educador. Então, paramos por aqui. Se gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, comenta, deixa suas dúvidas, suas opiniões e vamos dialogar mais sobre isso. E depois eu vou passar algumas dicas. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.